No nosso quadro de entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre pena de morte. Quem vai conversar conosco é o juiz de direito João Marcos Buch, titular da Vara de Execuções Penais de Joinville. Doutor João, seja muito bem-vindo ao Justiça Legal. Após a execução do brasileiro acusado de tráfico de drogas na Indonésia, abriu-se um debate muito grande sobre isso no Brasil, né? Pena de morte. Defensores argumentam que existem indivíduos irrecuperáveis. O senhor acredita nisso? Eu não saberia dizer se existem indivíduos irrecuperáveis. Eu não tenho conhecimento científico, histórico, para saber se existem indivíduos irrecuperáveis ou recuperáveis. O que eu acredito é que no Estado democrático de direito, onde existe um contrato social, é dever do Estado acreditar que os indivíduos são recuperáveis e que o ser humano, por pior que tenha sido o ato que ele tenha praticado, existe uma forma e um caminho para resgatá-lo daquela situação em que ele se encontra. Então, particularmente, eu não saberia dizer, mas eu, como representante do Estado, como representante do poder constituído do Poder Judiciário, eu diria que o Estado tem a obrigação de acreditar que os indivíduos são recuperáveis. Em um país onde é implantada a pena de morte, o que apontam as estatísticas? Sim, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os estados lá que adotam a pena de morte, nós temos relatórios da Anistia Internacional do ano de 2009 que dizem que não houve redução da violência e da criminalidade nesses estados que adotam a pena de morte. E lá são mais de 30 estados, né? São muitos estados que aplicam a pena de morte, mas que tem no seu ordenamento legal a pena de morte prevista. Mas muitos deles já deixaram de aplicar a pena de morte, muito embora prevista no seu ordenamento, há várias décadas. Então são alguns poucos, uma meia dúzia, que acaba não só tendo no seu ordenamento, como aplicando a pena de morte. E nesses estados em que houve, então, esse estudo da Anistia Internacional, e o que a Anistia Internacional apontou é que a violência e a criminalidade, mesmo nesses estados, não teve, a pena de morte não teve um reflexo positivo para reduzir violência. Por que o senhor acredita que não tenha mudado? Na realidade, isso aí é bastante complexo, assim, mas o cometimento de um crime, de um ato violento por uma pessoa, não reflete necessariamente a ausência de sensação de que ela, se for flagrada e presa, vai responder e pode morrer. Uma pessoa, quando faz esse raciocínio para cometer um ato violento, ela provavelmente não vai cometer. Então, normalmente, aquelas pessoas que cometem ato violento contra outras pessoas, a última coisa na cabeça delas que elas vão pensar é sobre o reflexo daquele ato que ela está cometendo. Então, como a pena de morte nos Estados Unidos é aplicada para crimes graves, de homicídio e tudo mais, e esses crimes graves, na minha concepção e pelos estudos de criminologia já feitos, indicam que a pessoa que pratica um ato desses, ela não está muito preocupada com o reflexo do ato que ela venha praticar, é que a violência continua acontecendo. Então, o fato de existir a pena de morte como fator de prevenção e de imperativo legal, aqui está a lei, quem praticar um crime hediondo irá para o corredor da morte, não é assimilado por pessoas que eventualmente tenham todo um histórico de violência e que vão cometer aquele ato. E no caso da Indonésia, como um crime de tráfico de drogas, como foi o caso do brasileiro? Exatamente. Lá, na realidade, houve esse pedido de clemência pelo Brasil e tudo mais. Primeiro, nós temos que ter a seguinte concepção. Existe a soberania das nações. Muito bem. A soberania das nações é um princípio que ele está sendo mitigado ao longo do tempo. Existem tratados internacionais, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que os Estados têm que se adequar a esses tratados internacionais. Na Europa, por exemplo, a União Europeia, os países lá já não falam muito de soberania.
especialmente na questão criminal e de violação de direitos humanos. O Tribunal, a Corte Europeia de Direitos Humanos consegue interferir dentro de um país da Comunidade Europeia para mandar soltar pessoas ou para condenar aquele Estado a multas pela violação do direito da pessoa presa. Então essa soberania é meio mitigada. Na questão da Indonésia, a Indonésia não faz parte de muitos tratados internacionais, mas mesmo assim, considerando que se trata de um crime de tráfico de drogas, que na concepção brasileira não é um crime hediondo, é um crime equiparado hediondo, mas não teria gravidade, não é o crime de maior punição, não é comparado a um latrocínio, a um homicídio, o crime de tráfico é mediano. Por isso o Brasil tentou pedir clemência à Indonésia, para que a Indonésia poupasse a vida desse brasileiro, ou extraditasse para que ele cumprisse pena de tráfico de drogas no Brasil, ou que ele permanecesse preso cumprindo pena lá. Falam assim, mas a situação do Estado é essa, a lei é estabelecida. Ora, a lei da Indonésia também fala que uma mulher que trai um marido deve ser enterrada e apedrejada. É muito mais rígido. Então nós podemos concordar com isso? Ah, mas é o país, eles aceitam, eles moram lá, eles foram viver lá, eles têm que aceitar as leis do país. Não necessariamente, isso é violador dos direitos humanos. E nós temos que trabalhar porque as civilizações, elas evoluam passo a passo para que chegue um dia em que todos os cidadãos, todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, mesmo aquelas que acabaram cometendo um crime, que devem pagar pelo que fizeram, mas não com a vida, como foi esse caso absurdo. Certo. No Brasil, sempre que há um crime hediondo, discute-se a implantação de pena de morte. Se esse mecanismo funcionasse, ocorresse hoje no Brasil, funcionaria para todos? Absolutamente não. Nesse aspecto prático, nós já vemos assim, que a grande massa populacional, a massa carcerária brasileira é formada por pessoas pobres, negros e pardos, que não tiveram uma ligação com o Estado, que tem no seu histórico de vida um afastamento do coletivo e do Estado. Eu não vou dizer que o fato de ser pobre permite que a pessoa, justifique que a pessoa cometa um crime. O fato é que as pessoas que estão em meios de classes mais humildes, em organizações sociais desorganizadas, sem referências familiares, sem referência de afeto, sem referências do Estado, de possibilidade de crescimento, como que chegar numa vida adulta plena e realizada, as pessoas que vivem nesse meio, elas têm muito mais essas carências e estão mais propícias a se desligar do Estado, se desligar do coletivo e dizer: eu vou partir por um caminho alternativo porque eu quero ser feliz tanto quanto o filho da classe média. Não são todos. É a minoria que acaba indo por meios alternativos, mas o percentual é nessas comunidades pobres, tanto que você não vê um adolescente da classe média cometendo um crime hediondo de assalto a uma farmácia matando um atendente, porque a classe média tem referência e tem possibilidade de crescimento feliz. Certo. O máximo que o indivíduo deve permanecer preso no Brasil hoje são 30 anos, conforme o Código Penal. Mas por que poucos ficam presos por tanto tempo? É o seguinte, a presunção é de que a pena não é um instrumento de vingança. E a pena não é um fator reparador para a vítima. Os instrumentos de reparação para a vítima que devem existir, o Estado deve propiciar um apoio psicológico, um apoio material, um apoio em todos os sentidos, porque a vítima fica hoje no nosso país jogada às traças. Então, numa situação desesperadora, a vítima que sofre um crime, ela se vê abandonada pelo Estado, e isso não pode acontecer. Ponto. É claro que a vítima tem que ser olhada. Agora, a pena para o sujeito não é vista como uma vingança, é vista como um instrumento de, primeiro, retirar esse sujeito da sociedade e fazer com que ele compreenda o ato violador dele e fazer com que ele cumpra a pena de uma forma progressiva, que aos poucos ele vai voltando e se integrando à vida livre,
de uma forma pacífica em comunhão. Se uma pessoa é condenada a 30 anos, se ela ficasse esses 30 anos e saísse no primeiro dia do 31º ano, o que ia acontecer com ela? De uma hora para outra, ela ficou 30 anos presa e no primeiro dia ela está solta na sociedade, sem referências de família, sem referências de transporte, de saúde, de nada. A pessoa que fica presa 1 ano, ela perde as referências da vida livre. É preciso ter um amparo a essa pessoa para que ela volte à sociedade compassadamente e não num impacto só. E é isso que a pena prevê. Então, se uma pessoa é condenada a 30 anos, ela vai progredindo de regime, vai tendo a possibilidade de sair um determinado tempo, retornar, permanece mais um tempo, vai progredindo de regime, uma hora entra no livramento condicional sob a supervisão, quer dizer, se ela cometer uma nova falha, ela volta presa e assim por diante. Então, na realidade, poucas pessoas ficam durante todo esse tempo, porque o nosso sistema é um sistema progressivo que acredita que a pessoa vai conseguir se restabilizar, resgatar sua dignidade e respeitar o ser humano no momento em que ela saia. E no caso das condenações acima dos 100 anos, como efetivamente funciona essa lei? Permanece 30 anos. Porque daí todos os cálculos que são feitos de progressão de regime, de livramento condicional, são feitos em cima desse total de pena, de 100, 110, 120 anos. Então, por exemplo, se for 1/6 de 60 anos para progredir de regime, ela vai ter que ficar 10 anos para passar do regime fechado para o semiaberto. Aí é mais 1/6 para progredir do semiaberto para o aberto. Então, se restaram 50 anos, 1/6 de 50 anos, seriam ali 9 anos, então mais 9 anos. Então, ao total, ela ficou 19 anos para ir para o aberto. Então, se ela ficar 120 anos, vai ser mais ainda, 20, 30. Então, existe a possibilidade da pessoa ficar os 30 anos presa. Mas, para isso, a pena realmente... Por isso que costuma se aplicar essa pena alta, porque os cálculos de progressão são feitos em cima dessa pena acima dos 30 anos. Doutor João, para a gente finalizar, na sua opinião, essas condenações altas não prejudicam a imagem do judiciário? No sentido de que as pessoas não ficam todo esse tempo presas. Não a partir do momento que as pessoas compreendam que todo ser humano merece uma nova chance. Aí você diz assim, mas a vítima não mereceu essa nova chance. Aí eu volto a dizer, a pena não é uma vingança. A pena é uma forma de resgatar essa pessoa para o convívio social harmônico e respeitoso. E é por isso que eu acredito que se as pessoas fizerem esse pensamento, porque muitos em casa, desculpa até atrapalhar, as pessoas ficam... E prisão perpétua, será que não seria um mecanismo, né? Tem muita gente que tem essa... É que ela vai de encontro ao princípio da pena, que é de resgatar, que é de reconduzir a uma vida livre com respeito ao ser humano. Então, uma prisão perpétua significa... Não iria ressocializar, no caso. Significa abandonar essa ideia de que o ser humano, por pior que o ato que ele tenha praticado, ele merece ainda uma oportunidade, seja depois de longos anos preso ou menos anos preso, mas acreditando nesse ser humano. Digo, não sou eu que penso assim, esse é o nosso sistema, a nossa Constituição, e é o Estado, o nosso Estado Democrático de Direito que optou por isso numa construção histórica de evolução cidadã. Tá certo. Bom, esse tema tem muito assunto, por isso nós convidamos o Dr. João para estar conosco no próximo Justiça Legal, conversando um pouquinho mais sobre pena de morte. Pode ser, Dr. João? Claro que sim. Tá lá certo, estaremos. Então. Você fique ligado que semana que vem a gente volta a falar sobre pena de morte aqui no Justiça Legal. A gente vai para um breve intervalo e volta já.